Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Espero que estejam todos bem. Como é que vocês estão? Vocês estão felizes com Jesus? Eu estou muito bem, graças a Deus. Estou feliz com Jesus. E mais uma vez aqui para compartilhar da palavra de Deus com você. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre honra e humildade, que são um dos principais caracteres de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E para começar esse vídeo, eu queria ler com você um texto que se encontra lá em João 13, do versículo 12 em diante. Eu quero ler esse texto bíblico com você aqui, se você quiser anotar. Está lá em João, capítulo 13, do versículo 12 em diante, que diz assim: E Jesus, acabando de lavar os pés dos seus discípulos, ele vestiu sua túnica e voltou para a mesa e perguntou a todos: Vocês entenderam o que eu acabei de fazer a vocês? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e têm razão, pois eu sou. Se eu, que sou o Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu fiz isso para servir de exemplo para vocês. Assim como eu fiz, a vocês também fazem uns com os outros. Amém? Essa passagem se encontra lá no livro de João, no capítulo 13, versículo 12 até o 15. Se vocês quiserem dar uma lida depois. Esse texto, ele foi ministrado muito no meu coração nesses últimos dias e fala muito sobre honra e sobre humildade. Dois caracteres que nós precisamos, nós como cristãos, trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, deve ser praticado por nós. O ministério de Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar, para nos dar a salvação, o perdão dos nossos pecados. E com Jesus nós aprendemos as maiores lições das nossas vidas. E eu queria falar com vocês sobre esse texto hoje, que nós vemos aqui, ó. O tema dessa mensagem que eu fiz é: o ministério da bacia e a toalha levou Jesus para a cruz. Eu queria explicar com vocês, comentar com vocês sobre esse texto, sobre esse tema dessa mensagem. O ministério da bacia e da água levou Jesus para a cruz. Jesus, nos últimos momentos da vida dele, ele reuniu seus discípulos e lavou os pés dele, como nós vimos. Ele fez isso para deixar como exemplo para nós um gesto de honra e humildade dele, porque nós olhamos para Jesus como Filho de Deus, como o Rei, nosso Deus soberano. E ele fez esse gesto de lavar os pés dos seus discípulos. Ele chamou os servos da casa onde eles estavam reunidos e lavou os pés deles. E assim ele também disse depois disso, dizendo: Vocês devem fazer o mesmo uns pelos outros. Vocês devem ser mansos e humildes e considerar todas as pessoas à sua volta maiores do que vocês mesmos, mais importantes do que vocês mesmos. E é esse motivo que eu meditei nessa palavra, e aqui eu vejo exatamente assim, Jesus considerando todos nós mais importantes do que ele mesmo. A glória de Jesus, que ele deixou tudo nos céus para se juntar a nós, pecadores, para nos dar o perdão e a salvação dos nossos pecados, para que por meio dele fôssemos salvos. E ele considerou todos nós mais importantes do que ele mesmo. Durante a caminhada de Jesus aqui na terra, ele curava os enfermos, aconselhava as pessoas. Ele fez papel de médico, o maior médico que o mundo já viu, o maior psicólogo que o mundo já viu foi Jesus. Ele praticou tudo isso durante a sua caminhada na Terra, considerando todas as pessoas, todas as menores pessoas possíveis daquela época, pessoas leprosas, pessoas que tinham doenças, que as pessoas tinham nojo e consideravam impuras e eram mantidas longe, afastadas da cidade. Jesus ia lá no meio pregar sobre o amor do Pai, curava os enfermos, e ele considerava as pessoas acima de todos nele próprio. Jesus, ele se considerou o menor de todos. Esse foi o gesto de humildade que Jesus deixou para nós. Ele deixou aqui como exemplo para nós considerarmos as pessoas mais importantes do que nós mesmos. Porque a comunhão de Jesus, tudo que ele viveu com o Pai, é para nós também. Porque enquanto Jesus cuidava das pessoas, enquanto ele cuidava do rebanho, do seu pai, ele considerava tudo acima dele mesmo, mas também ele tinha a convicção de que Deus estava cuidando, estava suprindo as necessidades de Jesus. Praticamente ele tinha a convicção de que o pai tudo ia prover para ele, a roupa, o calçado, o que comer, tudo isso ele tinha a convicção de que Deus iria prover enquanto ele cuidava das pessoas e exercia o seu ministério sobre a terra. E é isso que eu acho muito interessante para nós hoje. Jesus, ele teve a honra, né, o gesto de humildade dele, e também ele mostrou a honra sobre a gente considerar as pessoas maiores do que nós mesmos.
Nós, como cristãos, dentro da igreja, nós consideramos nosso pastor, a nossa pastora, nossos líderes, nós devemos honrá-los, nós devemos dar honra a ele, reverência a eles, mas também aos nossos irmãos. Porque não adianta nada a gente honrar os nossos pastores, nossos líderes, mas desprezar os nossos irmãos à nossa volta. Jesus, ele honrou a todos, ele considerou todos superiores a ele mesmo. Então nós devemos fazer o mesmo em honrar as pessoas, nossos irmãos e irmãs, tanto dentro quanto fora da igreja. A gente procurar ajudar as pessoas, a gente perguntar se a pessoa precisa de alguma coisa, está lá para ajudar ela. Porque esse é o ministério pastoral de Jesus. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Foi essas palavras que Jesus disse. Então, o pastor é aquele que deve cuidar do rebanho, deve estar sempre perto para ajudar a sua ovelha, aconselhar, estar com ela sempre nos momentos bons, nos momentos ruins. Sempre que precisar, o pastor é aquele que guia, que conduz a sua ovelha para os pastos, que conduz a sua ovelha para a sombra, que conduz a sua ovelha para o rebanho, junto das outras. E é isso que o bom pastor faz. Ele honra as suas ovelhas, ele cuida das suas ovelhas, considerando todas elas mais importantes do que ele mesmo. E é exatamente isso que eu queria falar com vocês também. A bacia da água e a toalha levou Jesus para a cruz. Como assim? A consideração, o amor de Jesus pelos seus levou Jesus para a cruz. Ele teve os olhos fitos no Deus Pai até o fim. Quando ele tomou a cruz, o castigo que era para mim e para você, Jesus considerou nós maiores do que ele mesmo. Esse foi o gesto de honra de Jesus. Ele considerou nós em amor. A Bíblia diz que Jesus considerou a nós mesmos em amor, e foi isso que deu força para ele. Ele tinha os olhos fitos no Deus Pai e também em nós, o sacrifício dele por nós. Ele estava pensando no quanto isso ia valer a pena a gente estar com a salvação hoje, tendo acesso às coisas de Deus. Praticamente foi isso que levou Jesus para a cruz. A honra, a humildade dele em se humilhar por nós. Porque Jesus, ele morreu da pior morte possível da época, que foi a morte de cruz. E todas as pessoas que eram condenadas à morte de cruz eram consideradas pessoas malditas. Então ele foi humilhado, foi rejeitado por todos, como diz no livro de Isaías 53, mas o sofrimento, a humilhação de Jesus levou ele a ser exaltado no céu. A Bíblia diz que os anjos cantam para ele, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que todos os anjos se curvam perante a glória de Jesus. E Jesus, através do sacrifício, através do que ele fez por nós, ele ganhou o direito de sentar à destra de Deus, à direita de Deus. E ele ganhou um nome que é exaltado sobre todo nome. O nome de Jesus, o nome precioso, o nome de vencedor, aquele que morreu e venceu por nós na cruz, nos dando a salvação e a liberdade para vivermos de uma maneira digna perante Deus Pai. Amém, meus irmãos? E é isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre a honra, sobre a gente honrar os nossos pais, nós como jovens, como crianças, nós termos honra aos nossos pais, valorizar as palavras deles, os pais também honrarem seus filhos, nós como também cristãos honrar as pessoas, nossas autoridades, pessoas que estão no nosso governo, nós obedecermos elas nesse momento de pandemia, de tudo que está acontecendo, nós honrarmos em obediência, em obedecer quando eles falam para a gente ficar em casa, quando falam para a gente tomar as precauções de proteção para nossa família, para o nosso bem, com a esperança de que tudo vai ficar bem, meus irmãos. E é isso que eu tenho para vocês hoje, meus irmãos, que possamos honrar uns aos outros, nos amar verdadeiramente e cuidarmos uns dos outros, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós em gestos de honra e humildade. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida, os seus dias aí. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Em nome de Jesus, tudo isso vai passar uma hora. Basta nós confiarmos em Deus, que Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Valeu!